Olá, pessoal. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre alguma coisa que, mais uma vez, passou pela minha cabeça. E eu faço uma pergunta: por que as pessoas não nos dão ideia? A gente fala assim, né? Mas por que às vezes as pessoas não nos ouvem? Por que as pessoas não nos ouvem no sentido de não se atentar para aquilo que a gente está falando a elas? Um conselho que às vezes damos para as pessoas, às vezes você fala e parece que elas não dão importância. Por quê? Porque elas simplesmente não fazem, né? E às vezes são pessoas que nos procuram no dia a dia, pode ser parente, pode ser amigos, os filhos, os pais, né? Às vezes as pessoas nos procuram para relatar algum assunto, falar sobre alguma coisa, e às vezes sim, elas reclamam de alguma coisa e não estou falando de reclamação assim, murmuração, estou falando de comenta com a gente alguma coisa que realmente é real e que realmente está sendo muito difícil. Então vem relatar pra gente, né, o assunto, falar daquela dificuldade e a gente, na boa vontade, dá um conselho, né, dá umas dicas para que a pessoa melhore, né, o seu pensar, o seu caminhar, o que fazer com essa situação, né? A gente se vê no direito, assim, de compartilhar com elas também o nosso pensamento, já que elas vieram compartilhar com a gente aquilo que está na mente ali, dificultando e tal, né? E eu parei para pensar por que às vezes elas não nos atendem. Né? A gente fala assim, dá umas ideias boas que a gente sabe que são boas, mas a pessoa simplesmente não faz. É porque o simplesmente não é simplesmente. Isso não é muito simples, gente. Tem coisa que não faz sentido para aquela pessoa. Às vezes ela só quer um desabafo, né? Quer desabafar. Só que como a gente é amigo ou é família, a gente, como eu disse, né? Se vê no direito de querer ajudar. É tudo no intuito de ajudar, não é de, vamos dizer assim, intrometer na vida das pessoas, né? Ficar ali só palpitando. Não, é de ajudar mesmo. Porque a gente está vendo que a pessoa tá seguindo um caminho que não está sendo muito bom, né? Ou que está sendo bom, mas poderia ser melhor. Então, eu gosto de comparar muito isso, eu, mãe, com os meus filhos que já são adultos, né? Eu baseio nisso também na minha mãe comigo, quando eu era criança, né? Então, algumas coisas não faziam sentido para mim, não faziam sentido para mim. Quando eu era criança, minha mãe falava, não faz isso, não deixa de fazer aquilo, e eu ficava assim, tipo, o que a minha mãe tá falando? Porque eu era criança não pensa muito, criança quer se divertir, não quer estudar muito, quer ficar fazendo as coisas ali, né? E eu vejo que alguma dessas pessoas também, elas falam com a gente, mas ainda não caiu a ficha necessariamente do que elas precisam mudar de direção, né? E hoje, eu com a idade que eu estou, eu posso dizer que eu estou em crise. Estou em crise. Por quê? Porque quando eu olho lá atrás, quando eu era mais jovem, eu queria um montão de coisas e eu não podia tê-las. E agora que eu estou numa condição que talvez algumas dessas coisas, não todas, mas algumas dessas coisas eu já posso ter, eu não quero mais. Hum. E aí vem a crise, né? Poxa vida, por quê? A crise que eu falo é assim, quando eu lembro lá atrás de coisas que eu queria, eu penso assim, e que hoje eu não quero mais, né? Eu penso assim, por que eu gastei tanta energia pensando nessas coisas, correndo atrás dessas coisas, buscando essas coisas? Se hoje, quando eu chego na idade que talvez eu até já tenho, ou eu tenho condição de ter, mas eu não quero mais, e aí? Né? É uma loucura, a nossa vida é uma loucura aqui nessa terra. E aí, a reflexão que eu tenho é que sim, a única coisa que vai preencher o nosso vazio é Jesus, né? Então, volto a dizer, até quem já tem Jesus, quem já aceitou Jesus, tem que se alimentar dele todos os dias para preencher esse vazio. Mas a crise é por que eu perdi tanto tempo, né? E aí eu fico às vezes também assim, por que eu não ouvi a minha mãe? Mas para mim não fazia sentido. Quando os meus filhos estiverem na minha idade, eles vão fazer essa mesma reflexão. Por que eu não ouvi a minha mãe?
eu não estaria aqui, não teria feito aquilo, ou teria feito aquilo, né? Mas pronto, vai ter, é uma caminhada, vai ter que passar, vai ter que caminhar, chegar na minha idade. E aí, assim, gente, quando a gente chega nessa idade que eu estou, as coisas, algumas coisas parecem assim, realmente não ter mais valor para nós. E passa a ter valor outras coisas que não tinham valor para nós, né? E assim, olhando hoje, eu penso, se eu tivesse naquela época, né, a cabeça que eu tenho hoje, a vida teria sido mais leve. Mas lá atrás eu não tinha essa idade. Eu não tinha trilhado os caminhos que eu trilhei que talvez deram errados, né? Então, como é que eu ia saber disso? Então, a gente tem que passar nessa caminhada. Mas também me vejo no direito de sim dar conselhos para aqueles que estão mais jovens do que eu. Se a sua mãe, seus pais têm temor a Deus, estuda a palavra e trilha um caminho ali mais ou menos certinhos, né? Porque todo ser humano erra. Mas você vê que é uma boa pessoa, que dão bons conselhos, ouçam a mãe de vocês. Ouçam o pai de vocês. Porque eu percebo que naquilo que eu ouvi os meus pais, que eram coisas boas, baseado na Bíblia, e que eu segui e falei, poxa vida, não, vou fazer, vou obedecer meu pai, né? Vou obedecer minha mãe, vou fazer. Eu percebo que foi muito bom. E uma delas foi ter Jesus, né? Meus pais conheceram Jesus quando eu era uma menininha bem pequenininha e eu nunca mais saí dos caminhos de Jesus. Então isso é muito especial. Então assim, algumas coisas as pessoas não vão te ouvir porque não faz sentido para elas, mas vai chegar o momento em que elas vão te ouvir. Ou mesmo se não te ouvir, elas vão parar para pensar. E por que que hoje isso para mim é tão bom e naquela época não era? Por que que hoje aquilo que eu queria, hoje eu não quero mais, né? São coisas assim, gente, muito interessantes, que só a vida com Jesus vai nos ensinando essas coisas. Deus abençoe vocês e tchau!